porque desse Isabel dos Santos tornou-se menos relevante em Portugal. Um facto verificável através da sua saída do BPI, teve ainda problemas com o Banco de Portugal por causa da idoneidade dos nomes propostos para o Banco BIC português e viu-se forçada a mudar a designação comercial desta instituição devido a uma ação interposta pelo Banco BIG. Envolveu-se também numa guerra com a empresa, por causa da distribuição em Angola da SIC. Tem concentrado a sua atenção na Sonangol. Isabel dos Santos ganhou o poder em Angola, perdeu-o em Portugal. A nomeação para presidente do Conselho de Administração da Sonangol, em julho de 2016, traduziu numa mudança significativa da sua trajetória enquanto empresária. A filha do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, passou a ter como missão prioritária o saneamento econômico-financeiro da petrolífera angolana, decisiva para alimentar o orçamento do Estado do país, tornando-se menos ativa e também menos relevante em Portugal. A par deste realinhamento, Isabel dos Santos foi também apanhada por uma viragem da política portuguesa em relação a Angola, com o governo PSD-CDS, liderado por Pedro Passos Coelho, iniciou-se um processo de distanciamento face a Luanda mitigado pelo então presidente Cavaco Silva, que se acentuou com a chegada ao poder do PS de Antônio Costa, em novembro de 2015, e de Marcelo Rebelo de Sousa ao Palácio de Belém, em março de 2016, Angola passou a ser desvalorizada enquanto parceiro estratégico, ao mesmo tempo que se avolumaram processos judiciais contra altas individualidades, sendo o mais paradigmático aquele que envolve o ainda vice-presidente daquele país, Manuel Vicente Isabel dos Santos e sindicador Colo Casares a 20 de dezembro de 2002, em Luanda. Este ano vão ser pais pela quarta vez. Esta mudança tornou-se notória quando em abril de 2016 o governo de Antônio Costa aprovou um decreto-lei sobre a desblindagem de estatutos em instituições financeiras, interpretado como um diploma à medida dos espanhóis do CaixaBank para os ajudar na disputa com a Santoro, de Isabel dos Santos, pelo controlo do BPE. O CaixaBank possuía 44,1% do BPE, mas só podia votar com 20% do capital, enquanto a Unitel, controlada pela empresária, detinha 18,5% do banco, circunstância que lhe permitia bloquear as pretensões dos espanhóis. A data, o protesto da Santoro, holding pessoal de Isabel dos Santos, foi veemente. A holding da empresária angolana acusou o governo de tomar uma medida historicamente sem precedentes e declaradamente parcial com a aprovação de um decreto-lei identificado como diploma do BPI que favorece uma das partes, no momento em que estas se encontravam em pleno processo negocial, uma visão contrariada pelo primeiro-ministro, Antônio Costa, segundo o qual existiam então 8 instituições financeiras naquelas condições, sendo uma delas o BCP. Não há essa coisa da filha do presidente, é um mito. Somos filhos dos nossos pais, tenho uma mãe e um pai, a nossa relação com os nossos pais passa pelas emoções, pela família. O trabalho do nosso pai, seja um presidente ou um CEO, é uma relação profissional da vida dele, e são dois aspectos muito diferentes. Isabel dos Santos, presidente da Sonangol e acionista da ANUS, em entrevista à BBC. O caso acabou em dezembro de 2016 com a saída da Unitel do BPE, ficando em contrapartida com a maioria do capital do Banco Fomento Angola, que até então era controlado pelo BPE, ganhou em Angola, perdeu em Portugal. Na qualidade de presidente da Sonangol, Isabel dos Santos teve também de abdicar do estatuto que a petrolífera angolana tinha de maior acionista do BCP, cedendo esta posição à Fosun. Em novembro de 2016, o grupo chinês garantiu 16,75% capital daquele banco, com
a possibilidade de chegar a uma posição de 30% atualmente tem 24%, enquanto a Sonangol manteve uma participação de 14,87%. Isabel dos Santos é um general num campo de batalha. No momento decisivo, ela está a mudar completamente a cultura de negócios da Sonangol. Não pode ser um simples consultor, árbitro ou treinador, deve ser o número 10 e marcar golos. Sindicadóculo empresário e marido de Isabel dos Santos, em entrevista à revista GN África pelo caminho, teve ainda sobressaltos numa outra instituição financeira, o Banco BIC português. O Banco de Portugal não concedeu o registro de idoneidade a alguns dos nomes escolhidos para a administração do banco, entre os quais Jaime Pereira, que tinha sido escolhido para presidente executivo. A situação levou a que Isabel dos Santos e Fernando Teles, o outro principal acionista do banco, tivessem de procurar alternativas, o que se consubstanciou na escolha, em maio de 2016, de Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças de José Sócrates, para liderar o banco. Já em julho deste ano, o Banco BIC viu obrigado a mudar a sua designação, em resultado de uma ação colocada pelo Banco BIG, que alegava semelhanças na marca e na imagem. O tribunal deu razão ao queixoso e o Banco BIC mudou a sua marca para Eurobic. Ainda assim, Isabel dos Santos tem posições de relevo em Portugal, é a maior acionista da Efacec e lidera conjuntamente com a Sonai a operadora NUS, é a maior acionista do Eurobic e tem o exclusivo para Portugal da revista Forbes, enquanto o presidente da Sonangol é responsável pelas participações que a petrolífera detém no BCP e na Galp, esta de forma indireta, através da Amorim Energia. Em Portugal tem sido notícia, sobretudo, por liderar a Sonangol e pelo envolvimento político nas questões do seu país. Manteve polêmicas acesas, através do Twitter, com os ativistas angolanos Rafael Marques e Lua Tibeirão, e tem dado um apoio expressivo ao candidato a sucessor do seu pai enquanto presidente de Angola e do MPLA, o ministro da Defesa, João Lourenço. A sua ação estendeu-se com críticas ao Expresso, do grupo Empresa, tendo como pano de fundo notícias que considerou falsas, tanto sobre as dificuldades financeiras da Sonangol como o estado de saúde do seu pai, críticas extensíveis à SIC, do mesmo grupo, canal que deixou de ser distribuído pela ZAP, operadora de cabo angolana controlada por Isabel dos Santos. Depois da transmissão de reportagens críticas do regime de Luanda, a empresária contraria esta versão, alegando que a suspensão das transmissões da SIC se deveu à inconfessável ganância comercial do seu proprietário, Francisco Pinto Balsemão. Apesar destes reveses, tem duas chaves mestras do tecido empresarial português: as posições da Sonangol na Galp e no BCP, dois pesos pesados do PS20, e só esta circunstância é um reservatório de poder que pode usar de acordo com as suas conveniências. Aos 44 anos, vai ser mãe pela quarta vez e, segundo a revista Forbes, mantém o estatuto de mulher mais rica de África com uma fortuna avaliada em 3,1 mil milhões de dólares, o que lhe dá direito a ocupar o lugar 630º numa lista total de 2.043 multimilionários. Cargo presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Naturalidade. Nasceu a 20 de abril de 1973 em Baku, Azerbaijão. Formação: licenciatura em Engenharia Eletrotécnica pelo King's College, em Londres. Outros cargos: acionista da NUS, Efacec, dos bancos Eurobic e IBFA e da Unitel. É dona do Hipercandando, assinatura digital. Negócios. Primeiro, para ler tudo, faça login ou assine